Sabe aquele joystick de chocolate que faz sucesso com as crianças e com os adultos? Hoje eu vou ensinar você uma maneira rápida e fácil de fazer esses detalhes de outra cor de chocolate para deixar o joystick ainda mais bonito. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Esse joystick de chocolate, ou controle de videogame, como alguns chamam, é sucesso de vendas na Páscoa. Eu vendi vários e vários deles, e todos assim, com os botões decorados. Porém, algumas meninas me contaram que não sabem fazer a decoração de cada botãozinho com um chocolate de outra cor para diferenciar. Então, eu fiz esse vídeo para mostrar como é mais fácil do que você imagina fazer esses detalhes no seu controle de chocolate. Eu gosto de fazer os botõezinhos do controle no chocolate branco, pois eu acho que salienta muito mais. Mas dá para fazer também os botõezinhos com o chocolate colorido, como você pode ver nesse que eu fiz de chocolate branco, com os botões com o chocolate branco com corante azul. Ficou lindo! Então, vamos agora começar a preparar o nosso controle. A forminha de acetato que eu tenho aqui é aquela de 3 camadas, que eu acho que todas as de controle são assim de 3 camadas. E ela informa a quantidade de chocolate, que esse controle vai ter 95 gramas. Então, eu coloco assim 100 gramas de chocolate, que é o suficiente para eu preencher toda a forminha. Claro, quando eu vou fazer apenas um chocolate. Se eu for fazer vários, aí a gente vê de outra maneira. Porém, como eu vou fazer apenas um, eu coloco exatamente a quantidade que eu vou utilizar. E para os detalhes, eu vou derreter o chocolate branco assim em um saquinho, colocando dentro da água morna a temperatura de 42 a 45 graus, até o chocolate derreter e ficar assim bem fluido. Agora temos que secar bem o saquinho para que a água não misture com o chocolate quando formos cortar a pontinha para começar a fazer os detalhes. Então, agora é só dar um nozinho para o chocolate não escorrer no restante do saquinho, cortar a ponta bem fininha com a tesoura para fazer os detalhes nos botõezinhos do controle. Assim, tem que ser bem fininho mesmo, porque se você cortar um buraco muito grande, vai cair mais chocolate que o desejado. Agora, com cuidado, vamos aplicando o chocolate em cada detalhezinho dos botões do controle. Pode parecer complicado, mas com a prática você começa a fazer rapidinho. Eu fiz vários desses controles, todos com os botõezinhos decorados e não demorou não. Ficou muito mais bonito, valorizou meu trabalho e os clientes amaram. Então, se você puder, faça esses detalhes nos controles que vai ser sucesso. Se escorrer um pouquinho de chocolate, basta limpar com um papelzinho que não tem problema. A gente consegue deixar os detalhes assim bem certinhos. E para os outros detalhes, que são esses triângulos e esses outros detalhezinhos, você pode colocar uma gotinha de chocolate na parte mais larga da forminha e depois, com um palito de dente, ajeitar para as pontinhas do triângulo. Então, não tem segredo, é só colocar o chocolate assim e puxar para as extremidades mais finas para evitar que vaze ou que deixe borrado o desenho. É só fazer isso em todos os detalhes do controle e depois dar leves batidinhas com a forma para ajeitar todo o chocolate. Agora é só levar na geladeira por 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou derreter e temperar o meu chocolate. Ou se você for utilizar o chocolate fracionado, não precisa da temperagem. Eu já ensinei como derreter o chocolate fracionado e como derreter o chocolate nobre aqui no canal. Então, lá no finalzinho do vídeo, eu vou deixar os links para essas aulas, caso você não tenha visto ou queira revisar. Agora que os nossos detalhes já secaram na geladeira, nós vamos preencher com chocolate até essa marquinha que tem aqui na forminha. Essas forminhas que são de 3 camadas, normalmente trazem uma marquinha que é até onde devemos colocar o chocolate. Porém, essa traz uma informação adicional, que é a quantidade em gramas de chocolate que é utilizada para fazer a casca, que são 95 gramas. Então, eu vou colocar aqui em cima da balança e vou despejar 95 gramas de chocolate dentro da forminha.
É o suficiente para fazer o controle e não vai ficar aquela lambuzada de chocolate, aquele excesso para ter que dar acabamento depois. Vai ficar perfeitinho apenas para rechear e finalizar. Então, eu vou colocar aqui 95 gramas, que é a quantidade necessária para fazer esse joystick. Se você não tem balança, não tem problema, basta preencher até a quantidade que marca ali na forminha. Mas se você puder, invista em uma balança, ela ajuda muito no nosso trabalho. Agora é só ajeitar assim, terminar de colocar o restante do chocolate até chegar a 95 gramas e dar aquelas batidinhas clássicas na forminha. Se você não sabe para que serve bater a forma de chocolate, é para tirar bolhas de ar que ficam entre o chocolate. E se nós não tiramos essas bolhas de ar, elas se transformam em um buraco quando o chocolate endurece, deixando um acabamento feio e um buraco no nosso chocolate. Viu que não sobrou nada do chocolate, certo? Então agora vamos dar aquelas batidinhas e colocar para gelar e endurecer o nosso chocolate. Lembrando que o chocolate só deve ficar na geladeira até cristalizar e endurecer, o que dá uns 10 minutinhos. Não coloca no freezer, pois a umidade pode acabar com seu chocolate. Vamos colocar as outras 2 camadas da forminha. Verificar se todos os espaços foram preenchidos com o chocolate e pronto, já podemos levar na geladeira para o chocolate cristalizar e endurecer. Lembrando também que a sua geladeira deve estar o mais vazio possível e sem nenhum alimento com cheiro forte, como alho, cebola, peixe, pois isso vai contaminar o seu chocolate. Enquanto o nosso chocolate endurece, eu vou derreter mais um pouquinho de chocolate para fechar a parte de trás do controle. Eu vou derreter 80 gramas, pois eu quero que sobre para fazer 2 bombonzinhos de mini controle, que são o charme especial do meu kit joystick. O meu chocolate já endureceu. Você observa que a forma está bem opaca, só na parte central que ainda tem brilho, o que significa que ele já está prontinho para ser desenformado e recheado. Para fazer o acabamento das rebarbas, que quase não ficam se você colocar a quantidade exata de chocolate, eu retiro ele assim da forminha e segurando com a parte de silicone, eu tiro as rebarbinhas que ficaram. Quase não sobra rebarbinha, mas é só fazer assim que a própria forminha de silicone já quebra elas se for assim em pequenas quantidades. Esses pedacinhos você pode aproveitar e derreter novamente, mas no meu caso quase não sobram pedacinhos, então eu quebro eles assim na bancada mesmo e se sobrar pouca coisa é só passar um papelzinho e retirar. É importante dar esse acabamento no controle, pois vai fazer o seu trabalho ficar muito mais bonito e valorizar para o seu cliente. Então, faça esse acabamento e não deixe rebarbas no controle, pois depois de recheado e preenchida a parte de trás, é muito mais difícil dar acabamento. Agora, vamos verificar como está a nossa forminha. Passa um papelzinho se tiver ficado algum resíduo de chocolate, pois nós vamos colocar novamente a parte do controle dentro dessa forminha para poder rechear e finalizar de uma maneira muito mais fácil. Tem gente que vai fazendo vários controles e depois tenta finalizar em cima do balcão, apoiado num pratinho e às vezes derrama, acaba bagunçando demais. Então, fazendo assim na forminha, o seu controle vai ficar perfeito. Depois de colocar o controle novamente na forminha e retirar a parte de silicone, vamos apoiar na outra parte da forma. Ele vai ficar bem retinho e perfeito para colocar o recheio. Lembrando que o recheio não pode ir até a borda, tem que ficar um espaço para poder fechar com chocolate. Eu vou rechear com meu brigadeiro cremoso, que fica muito gostoso para fazer esse tipo de controle. Essa receita também vai ficar o link lá no final do vídeo para você aprender a fazer o meu recheio de brigadeiro cremoso, que é super fácil e econômico. Corta a pontinha do saco de confeitar e agora é só apertar bem juntinho do chocolate para que não fique nenhum espaço de ar entre o recheio e o chocolate, pois não é legal quando a pessoa vai morder e encontra aqueles buracos dentro do chocolatinho. Depois de colocar a quantidade necessária de brigadeiro, prontinho, nós já podemos começar a sacudir o controle para deixar tudo bem lisinho e finalizar com chocolate. Esse meu recheio de brigadeiro cremoso, ele fica bem cremoso mesmo.
e se acomoda com facilidade, deixando a parte de trás do controle bem retinha. Então, agora com o chocolate já derretido e temperado, eu vou fechar a parte de trás do meu controle. É só derramar um pouquinho do chocolate assim, mais ou menos distribuído por cima do controle. Não precisa se preocupar em tapar todos os buraquinhos, pois nós vamos ajeitar com a espátula e finalizar sacudindo o controle. Então, com a espátula assim, vamos ajeitando o chocolate e depois vamos sacudir delicadamente a forma. Quando uma das partes da forma já está dura, como no caso a parte da frente do controle, nós não podemos bater, pois se bater, vai quebrar o chocolate que já endureceu. Então, sacode apenas assim com as mãos e se escorrer um pouquinho de chocolate, é só limpar com o papelzinho. Eu já gosto de deixar o acabamento pronto com o chocolate antes de endurecer, pois eu morro de preguiça de ficar raspando, cortando, alisando o chocolate depois de pronto. Nunca fica perfeito. Então, eu coloco a quantidade exata dentro da forminha e se vazar um pouquinho nas laterais, eu já limpo e deixo prontinho. Com o restinho de chocolate que sobrou, eu vou fazer mini controles, que são os meus bombonzinhos para acompanhar o controle na caixinha. Nem todo mundo faz isso. Na verdade, eu acho que eu não vi ninguém apresentando os kits joystick assim com 2 bombonzinhos. Mas para mim é um diferencial e eu gosto sempre de oferecer o melhor para as minhas clientes. E esses bombonzinhos são bem fáceis de fazer. Basta colocar o chocolate assim na forminha, dar umas batidinhas e levar para a geladeira por uns 10 minutinhos também. E o nosso joystick já está pronto. Ele se solta completamente da forminha. Pode observar que é só virar e pronto, já está desenformado. O chocolate tem que soltar assim, sozinho da forma. Se você precisar forçar, é porque ainda não secou o suficiente. Então é melhor voltar à geladeira para não correr o risco de estragar seu chocolate. E o nosso joystick está pronto. E lindo demais com esses detalhes brancos. Agora é só montar os kitzinhos, no meu caso colocando os 2 bombons, como eu gosto de fazer, e vender muito para os clientes. Lembrando sempre de embalar o chocolate com o plástico filme. Na primeira foto ele não está embalado, pois é a foto que eu utilizo como propaganda, mas para entregar para os clientes eu entrego assim, dessa maneira, com o chocolate enrolado no plástico filme e os bombonzinhos também enrolados no plástico filme, pois é uma questão de higiene e conservação do chocolate. Se você não enrolar o chocolate, ele vai estar em contato com tudo no ambiente, com ar, com substâncias e pode acabar contaminando e estragando. Então, para garantir a qualidade do seu chocolate, sempre embale ele antes de entregar. Que tal? Gostou das dicas e do vídeo de hoje? Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver essa aula. E é claro, se ainda não está inscrito, se inscreve no canal e marca o sininho, pois você não pode perder nenhuma das aulas que eu ensino por aqui. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.